Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Ibocum Podcast, Territórios Quilombolas. Este projeto foi selecionado no edital de Criação e Formação, Diversidade das Culturas da Secretaria Estadual da Cultura, SEDAC-RS e Fundação Marco Polo, realizado com recursos da Lei 14.017, de 2020, Lei Aldir Blanc. Esta série possui 3 episódios que estão disponíveis no Spotify e YouTube. O segundo episódio tem como tema o Quilombo Cambará, com participação especial de Márcio Silva, liderança do Quilombo. Oi, Márcio! Seja bem-vindo ao nosso podcast Ibocum Territórios Quilombolas. É um prazer imenso te receber por aqui. Vamos começar perguntando: quem é o Márcio Silva e qual é a origem do Quilombo Cambará? Meu nome é Márcio Silva, sou uma liderança de uma comunidade quilombola no interior de Cachoeiro do Sul, no interior do estado, do Rio Grande do Sul, que há mais de 20 anos exerço uma atividade de ativismo social e de assessoria à comunidade quilombola, da qual eu nasci, me criei e convivo atualmente. Então, nesta oportunidade, venho contribuir fazendo uma breve referência histórica da formação desta comunidade, ou seja, abordando sobre a origem do Quilombo Cambará. Ele surge no final dos anos de 1700, paralelamente, quando em 1784, Manuel Gomes Porto ganha Sesmaria de Palma e ali se constitui a trajetória também da comunidade quilombola, de certa forma, no período escravocrata. Para se conhecer do ponto de vista localização cartográfica, o território do Quilombo Cambará ele se localiza junto ao limite sudoeste do município de Cachoeiro do Sul, com Caçapava, onde cruza no seu interior da comunidade a BR-290, a rodovia federal, que é nessa localidade uma região geomorfológica da depressão central do estado, onde corre o Rio Jacuí e seus afluentes. Nessa região, mais conhecida como depressão periférica do Rio Grandense, que se adota aqui também a denominação, que é uma região de divisa com a campanha, região de campanha do estado do Rio Grande do Sul, para se fazer uma referência, uma menção de que o território está localizado numa região de campos do estado. Atualmente, o território negro de Cambará está constituído por diversos núcleos de famílias afrodescendentes, localizados no meio às terras de antigos fazendeiros, enfim, hoje muitos agropecuaristas, enfim, que existem na região, lusos brasileiros e descendentes, imigrantes italianos e alemães principalmente. Inclusive, próximo de a comunidade indígena Guarani, que tem um histórico de ocupação também na região, que antecede esse período mencionado. O território de Cambará, hoje ele é contado por diversas formas, inclusive do ponto de vista em livros de histórias, estudos acadêmicos. Inclusive podemos mencionar aqui o estudo compilado no relatório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que
através do seu Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Laboratório de Observação Social, projeto em convênio com o INCRA, né, no ano 2004, né, onde se denominou um laudo histórico-antropológico da comunidade de Cambará, no interior de Cachoeiro do Sul. Bom, para subsidiar todo um processo de reconhecimento, enfim, de restituição do território original da sua comunidade, né, em favor da comunidade negra local. Este território ele está subdividido em 4 núcleos, né, que é o Cambará, propriamente dito, né, que fica à margem do arroio Cambará, um riacho que cruza próximo da comunidade, o Rincão, o Pinheiros e Irapuá. O Irapuá, do ponto de vista no estudo, no processo de identificação e reconhecimento do território, por uma decisão da própria comunidade, que é um território mais afastado ao sudoeste desses 3 primeiros inicialmente referidos, não fez parte da demanda de reconhecimento do território, né? Portanto, o núcleo Irapuá, muito embora esteja localizado na documentação cartográfica antiga dessa região, ele não foi examinado nesse primeiro capítulo de processo de demanda por o reconhecimento do território original da comunidade. Entretanto, há casos de outros núcleos de moradores negros, né, que se autodeclaram quilombola, que habitam a região, que é ao longo da extensão de Palma, né, que é distrito Barra Vermelha, interior de Cachoeiro do Sul. Né. E esses núcleos identificados na região pelas seguintes localidades, que chamam Roseira, Estrada do Balancinho, Estrada do Seudolo, Estrada do Cemitério e Travessa Estância Cambará. Ambas essas localidades elas estão inseridas, né, dentro da antiga Sesmaria de Palma, que foi concedida a Dom Pedro II em 1797, ao senhor escravocrata, então, né, chamado Manuel Gomes Porto, que possa estabelecer na região com sua família, gazos e muitos escravos. Né. Então essa Sesmaria, a antiga Sesmaria, Manuel Gomes Porto, né, ele havia recebido por mercê, né, devido à sua participação como alferes de uma companhia de cavalaria nas campanhas das missões da época, do período imperial, a colônia na tomada do forte do continente de São Pedro, né, que depois essa Sesmaria seria dividida em seus herdeiros após a sua morte, né, que de fato ocorreu. Então, são esses os primeiros termos, né, da Carta de Concessão da Sesmaria de Palma, contida nos autos da medição das Sesmarias de Palma, né, que faz parte da história oficial dessa região, né, do qual, enfim, está em livros de história, inclusive, né, e em processo que tramita em favor da restituição de fato, né, e a titulação das terras desta comunidade, né, para a comunidade. Enfim, essa comunidade ela surgiu então nesse período que eu já mencionei e se manteve ao longo do século XX, né, com alterações significativas. Tanto que é verdade que atualmente em Palmas, por exemplo, que é a localidade adjacente, né, ao entorno do território reconhecido já oficialmente e demarcado como sendo do Quilombo Cambará, enfim, tem toda uma história, né, de resistência, uma história de vulnerabilidade social, um estado de abandono no passado, enfim, e que fizeram com que essa comunidade, né, pleiteasse junto, né, com um todo, por reconhecimento, né, e por reconhecer a sua própria história de origem, né, e formação nessa região. Este, em resumo, né, é um pouco da história do Quilombo Cambará, né, com tantos outros fatos, né, narrados, acontecidos no passado e no presente, né, que se faz história. Muito obrigada, Márcio. A gente sabe que no Brasil existe muito interesse sobre as terras, sobre o território quilombola,
E eu queria te perguntar se no Quilombo Cambará estão em conflitos nesse momento ou já estiveram em conflitos territoriais e quais ações vocês tomaram para garantir, caso tenha acontecido, para garantir os seus direitos, né, enquanto comunidade quilombola. Em resumo, poderia dizer que foram tantos, né, de forma mais velada, né, digamos assim, e uns mais acirrados no passado, por exemplo. No território do Quilombo Cambará, na disputa dessas terras, houve assassinatos, né, de pessoas, houve, como várias histórias já apontam, né, nas histórias escritas em livros e dissertações acadêmicas, né, que no passado as perseguições através da polícia rural, que se instalou no território da comunidade, através da articulação dos estanceiros da época, né, reprimindo veementemente a população negra, cerceando da sua liberdade de ir e vir, desde as suas atividades festivas, enfim. Era um verdadeiro trabalho do capitão do mato, onde os negros, em alguns casos, tiveram que se evadir da região, indo para a banda oriental, naquela época. Seria a região fronteiriça do estado hoje, a região São Gabriel, enfim. Outros ficaram, por exemplo, nós temos um caso, né, que em função da perseguição, né, numa disputa pelo território, entre outras situações, culminou em assassinatos entre membros da própria família, né, em detrimento da pressão externa dos fazendeiros, onde um sujeito, no passado, ficou 45 anos preso, né? Isso, né, passando inclusive 15 anos da pena celular máxima da época, né? E esses dados, informações, não é nada fictício, né? Isso está nos registros, né, dos arquivos públicos, né? Inclusive citando o nome como Martimiano Machado, né? Enfim, as sentenças tendenciosas, né, proferidas em desfavor do mesmo, né, carcerando o mesmo na correção de Dom Pedrito, né, se não me foge a memória. Enfim, e os relatos que a gente ouviu ao longo de muitos e muitos anos, através de acompanhar pesquisa acadêmica na comunidade, muitos outros fatos, né, viemos ao encontro entre a oralidade, né, e a escrita nos arquivos, né, os anais de arquivos públicos, né, que corroboraram, né, para trazer a luz da verdade, né, de muitas coisas que aconteceram no passado e ficou acortinado, né. Por exemplo, o esbulho, né, roubo declarado das terras, né, a forma como com o apoio das instituições que deveria ser uma instituição de proteção à população, muitos desses servidores, né, tiveram participação direta e indireta para que os negros perdessem as suas terras. Existem outros fatos de violência, né, através da intimidação, através com armas de fogo, outras formas de violência física, né? Ex-presidiário colocado a residir no território quilombola para que, de certa forma, intimidasse a população negra, enfim, depois o assassinato desta forma, desse jagunço, né, na comunidade, e assim se apoderando de uma fração expressiva de quase 100 hectares de propriedade e de herança dos quilombolas.
enfim, dos últimos tempos, né, o acirramento das relações com a população quilombola, enfim, tantas coisas do período mais recente, né, que por uma questão ética e uma questão de resguardo a convivência ainda que amistosa com muitos, né, me limito aqui a falar disso, mas são esses os conflitos, né, de contragosto, né, e principalmente a disputa nas instâncias judicial que ora acontece, né, nos tribunais de justiça, né, em conflito, né, com os interesses e a dignidade da comunidade, né, como é o processo da restituição do território quilombola, né, que de fato só ainda não foi possível em face da série de protelação ao processo, enfim, nesta questão. Então foram esses que eu vejo como uns dos conflitos territoriais existentes na comunidade, né? E recomendo, né, para um maior aprofundamento do leitor ou do espectador em relação a esta fala, em relação à história da comunidade, ver nas dissertações hoje publicadas, né, através da internet, que se refere à comunidade quilombola de Cambará, no interior de Cachoeiro do Sul, e que tem várias dissertações acadêmicas, livros, inclusive escritos, enfim, alguns publicados, né, através de editora, outros não, mas que possam, né, trazer à luz da verdade e da informação a séries de trechos históricos, digamos assim, do passado e do presente desta comunidade. Certo. Obrigado por compartilhar, Márcio. Agora vamos partir para um outro assunto. Vamos falar de agricultura familiar, agricultura de subsistência. Conta pra gente um pouquinho, né, das características da comunidade, né, em relação a esse tema, como era no passado e como está a situação agora. No passado era uma outra realidade, né? Tanto da forma dos trabalhos braçais, enfim, da preservação da propriedade, né? Através da produção do seu próprio alimento, né? Na agricultura de pequena escala, né? E na agricultura que denominamos da agricultura de subsistência, né? Que é o plantio daquilo que a família consome, enfim, produz como alimentação também para a cadeia produtiva dos seus pequenos animais, né? Como criação de porcos, criação de galinha, ovelhas, enfim. E na agricultura de subsistência, né? Para quem não sabe, é a produção de, como no passado algum plantava desde arroz do seco, feijão, batata, abóbora, enfim, tantas outras coisas, né, de produção, que produzisse o próprio alimento, enfim, hortas, né, enfim. E isto sempre existiu e existe até os dias atuais. É claro que com a inserção da agricultura em larga escala, a perda das terras, que a família já não tinha mais a questão do serviço através da tração animal, como juntas de boi, enfim. Isso foi se perdendo ao longo dos anos até basicamente zerar no momento atual, né, onde as pessoas já não lidam mais com juntas de boi hoje através de um trator, que não tem, depende de pagar serviço terceirizado de um vizinho, pequenos agricultores, enfim. É uma realidade que tem dificultado ao longo de muitos anos um desenvolvimento mais significativo de um trabalho da agricultura familiar na comunidade, embora muitos, né, da população
predominam ainda essas atividades, né? Então essa é um pouco da realidade da agricultura familiar na região. Muito obrigada, Márcio. Passamos por um período muito complexo, né? Que foi a pandemia do coronavírus e que trouxe muita desigualdade, ou até mesmo transbordou mais ainda a desigualdade social que a gente tem no Brasil. E a vulnerabilidade social aumentou muito. E eu gostaria de te perguntar como foi esse processo da pandemia para a comunidade, para o Quilombo Cambará. Quais foram as ações de amparo que o governo fez, se fez, né? Se fez, quais foram essas? E como a comunidade reagiu a esse momento atípico que foi a pandemia? Falar sobre os efeitos da pandemia Covid-19, né, que de certa forma assustou muito o Brasil como um todo, levou muitas vidas, né, mais de 570 mil mortos, né. Graças a Deus podemos dizer que no ano 2020, 2021, esse efeito, ele, graças a Deus, não atingiu, né, significativamente a comunidade, mas apenas raras recomendação de isolamento, né, de um número insignificante. Mas dado o interior, um lugar que o ar se respira, né, de forma melhor, e as pessoas também procuraram se restringir, né, para que não fosse afetado. Mas dado o alcance das tecnologias, da própria comunidade ter hoje um bom acesso à comunicação e acompanhamento do que ocorre no país, na localidade, no mundo, fez com que as pessoas acessassem através das plataformas de governo, das políticas públicas de assistência a essas comunidades quilombolas, enfim, que acessaram todos os programas, né, disponível de atendimento, né, que foram oportunizados, em especial a população quilombola, com certa atenção, né, tanto do poder imbuído do município, com as políticas de Estado, enfim, e do acesso também às políticas do governo federal, né, a exemplo do acesso a todas as políticas sanitárias, inclusive do apoio com recurso através do programa denominado emergencial, né? Enfim, então pode-se dizer que nesse aspecto as políticas que foram propostas pelo governo, né, nesse sentido de enfrentamento à Covid-19, muito bem foi atendido a comunidade dos remanescentes do Quilombo Cambará e sua organização, né, que contempla inúmeras famílias, né? Então, pode sim afirmar que foi muito bem atendido. Certo. Márcio, agora vamos para a última pergunta, tá bem? E vamos falar então do processo, né, judicial, né, processo de regularização, certificação do território do Quilombo Cambará. Tu pode falar para a gente um pouquinho em que momento estão, como que está essa situação? Falar do processo judicial, né, de restituição do território original da comunidade Quilombo do Cambará, que foi a área demarcada de 570 hectares, inserido no município de Cachoeiro do Sul, onde se localiza a comunidade quilombola, né, que é cortada pela travessia da BR-290, no interior dessa comunidade, pelos quilômetros 301
ao 304, né, quilômetro. Sendo 14 hectares somente de faixa de domínio, né, nesse percurso. O processo ele tramitou ao longo dos últimos anos em todas as esferas de primeiro e segundo grau, tramitando, né. Agora encontra, né, teve a última sentença um pouco tendenciosa, diríamos assim, no TRF4, onde se determinou que se fosse recalculado a área já concluída no relatório de identificação e delimitação, enfim, os processos de publicação do RTID, enfim, do próprio decreto de interesse da União em desapropriá-lo, né, a área e restituir, então, e haver a titulação definitiva desta área em favor da comunidade quilombola. Dos pressupostos dos direitos, né, da parte atingida, um dos proprietários, né, posseiros da área, enfim, tem recorrido a todos os recursos possíveis nas instâncias adequadas, no qual se apela, né. Diante disso, esse processo encontra no STJ, né, com recurso especial, impetrado pelo INCRA e a Fundação Cultural Palmares, em favor da comunidade quilombola. No acompanhamento que temos feito em relação a esse processo, que muitos não têm acesso à informação dado por falta de conhecimento das plataformas de transparência dos processos judiciais digitalizados neste mundo, atualidade mais moderna, na verdade, encontra-se atualmente, né, nos últimos dias, sobre a mesa, né, da presidência do STJ para ser julgado, né, então logo terá certamente uma nova apelação da parte interessada, né, em contraponto ao direito da comunidade, e depois certamente será uma pauta no Supremo Tribunal Federal, que acreditamos que por derradeiro dará uma sentença favorável à comunidade, porque lá as questões postuladas, né, pelo autor que questiona a legalidade, ao direito postulado pela comunidade quilombola, como a questão do marco temporal, enfim, que isso já foi pacificado, inclusive pela Corte, em relação a essa questão. Enfim, outras questões levantadas que já a legislação farta jurisprudência, né, para dar um fim à questão, mas que é de direito, né, aguardar todas as fases processual, né, enfim, os embargos a serem impetrados. No momento é essa a situação, né, que se encontramos, aguardando que justiça seja feita. Essa é a real situação da comunidade. Isso indica, então, né, que para um maior desconhecimento, através do número do processo, né, que se possa acessar, né, essa realidade aqui em síntese, né, exposta. Este é o meu muito obrigado, né, em poder estar contribuindo né, com as informações em relação à nossa comunidade quilombola, e me coloco sempre à disposição, né, para auxiliar e contribuir naquilo que for, né. O meu muito obrigado. Nós é que agradecemos a tua participação, Márcio. Foi muito bom conversar contigo. Agradeço a tua disponibilidade em vir aqui, contar um pouquinho da história de luta e resistência do Quilombo Cambará. Para quem está escutando, o Quilombo Cambará é o quilombo da minha família materna. E eu fico muito contente em receber o Márcio aqui. O Márcio é meu primo. E ele compartilhando, né, essas histórias
do Quilombo Cambará, desde lá do início, nessas histórias de resistência até os dias atuais, mexe comigo muito, né? E inevitavelmente penso, né? Lembro de minha mãe, lembro de minha avó, de minha bisavó, das minhas tias, tios, primos, né? Toda a família que mora no Quilombo Cambará, ou que já morou e que hoje está na cidade, enfim, né? Então, é um momento muito especial. Agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, Márcio. Foi um prazer estar aqui, né, conversando contigo. Mande um abraço bem apertado para todos, 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 né, da comunidade. E tão breve poderemos nos ver assim que sairmos desse cenário pandêmico. E muitas saudades de vocês todos. Grande abraço.